Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, vamos para nossa aula aí da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Na última aula, pessoal, eu falei então ali da questão do selo de eficiência, né? E agora, pessoal, eu sei que a gente está meio que... A gente vai falar um pouco sobre o cálculo estimativo da carga térmica, né? Então, a gente tem aquele dimensionamento. A gente viu esse em um ser passada, mas não custa nada a gente dar uma olhada nele aí, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, esse cálculo aqui, pessoal, a gente fez naquela norma 85858, que é uma norma antiga, porém ela ainda consegue dar uma boa estimativa. Essa norma aqui que a gente usa, que eu vou falar dela aqui, é a 16401. A gente vai ver ela mais aprofundada lá em projetos, né? Então, no próximo módulo a gente vai ver ela aí. Certo? No último módulo. A gente ainda está no específico 2, né? Específico 1, né? Específico 1, sim, específico 1. E a gente vai para a próxima ali. Então, ele utiliza o 16401, né? Bom, então, conforme essa norma, eles são expressos em watts e as vazão de ar em litros por segundo. Então, ele tem algumas considerações a mais, porque a 5858 é uma norma um pouco simplificada. Ela está em desuso, mas quer dizer que se eu usar ela vai ter uma estimativa ruim? Não, pelo contrário, ela ainda tem uma sua relevância ainda. Mas quer fazer algo mais preciso, com mais coisa, ele tem que ser 16401. Então, alguns dados vão ser básicos para a elaboração desse cálculo, como, por exemplo, o zoneamento, ou chamado zonas térmicas, a envoltória, que é a diferença entre temperatura interna e externa, somada a uma radiação solar incidente, as fontes internas de calor, então, é o calor sensível e latente, né? Aquele que não muda de fase e aquele que muda de fase. Pessoas, né? Capacidade máxima e mínima ocupar um recinto. As fontes de calor e umidade, então, devido à iluminação, motores elétricos, equipamento de escritório, infiltrações, né, seja por frestas, portas e aberturas, e o procedimento adotado pela ASHRAE, que é a americana, para o cálculo da carga térmica, considera, então, vazão de ar exterior, pessoas, paredes, teto e vidros, equipamentos e iluminação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber da carga térmica é a vazão mínima de ar exterior. Por que isso, pessoal? A gente sabe que todo ambiente climatizado a gente fecha para manter o ar frio por mais tempo. Porém, a gente precisa ter um ar de renovação por causa da saturação de oxigênio. Se a gente fica respirando em lugar fechado e não tem uma renovação de ar, a gente aumenta a saturação de CO2, né? E diminui a de oxigênio. Então, o CO2, de certa forma, com o aumento de concentração, o que a gente tende a dormir? Gente, sempre quando falo, o melhor jeito de verificar, por exemplo, é dentro do veículo. No veículo a gente tem aquela opção de fazer a recirculação de ar, ou seja, você fecha toda a parte de retomada ali de recirculação de ar. Então, o que está lá dentro circula. Se eu não desligar aquilo aí, o que acontece? Eu vou respirar, principalmente à noite, né, pessoal? O que acontece? Aumento do CO2, eu tento dormir, porque eu estou com baixa saturação de O2 e estou com alta concentração de CO2. Por isso que fala que quando a gente está dirigindo à noite com ar condicionado, tem que fazer sempre ficar desligando a parte de recirculação de ar para aumentar a renovação de ar internamente dentro do veículo. Então a norma ela fala disso, né, para os ambientes. Então, por exemplo, essas equações aqui, eu tenho primeiro essa equação VS igual a VF sobre EZ, onde VS é vazão de ar exterior a ser promovida no ambiente climatizado em litro por segundo. O VF é a vazão eficaz de ar exterior, também dado em litro por segundo, e EZ é a eficiência da distribuição de ar no ambiente, podendo ser obtido através da eficiência da distribuição de ar nas zonas de ventilação. E essa vazão eficaz é dado também pela fórmula PZ, que é o número máximo de pessoas no ambiente climatizado, vezes FP, que é vazão por pessoas em litro por segundo, depende então do ambiente,
mais AZ, que é a área útil ocupada pelas pessoas em metros quadrados, e FA é vazão por área útil ocupada, que é litro por segundo vezes metro quadrado. Então, a tabela vazão eficaz de área exterior para ventilação fornece alguns valores de FA e FP. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o valor de FA e FP, tá vendo? Então, depende do ambiente. Aqui tem alguns exemplos, mas a norma ela me fornece mais. Então, por exemplo, legislativo plenário, um teatro, um cinema, teatro, cinema, auditório, plateia, enfim. Né, a gente tem os diferentes FPs aí dependendo do número de pessoas. É o número de pessoas para cada 100 metros quadrados. Então, as pessoas estão mais espalhadas ou estão mais juntas? Ou seja, a densidade é maior ou é menor? Né? Então, isso também tem que ser levado em consideração para essa questão de vazão. E aqui eu tenho o EZ, né, que é justamente eficiência da distribuição de ar, que é por exemplo, insuflação de ar pelo forro, então por onde está sendo insuflado esse ar, né? Então para cada um eu vou ter um EZ ali. Bom, determinei a vazão, o próximo agora é calcular o calor sensível e latente devido à vazão de ar exterior. Que a gente sabe que esse ar ele tem um calor ali junto, né? Então é um calor que precisa ser retirado do ambiente para climatizar, certo? Então ele tem calor e umidade, não pode esquecer disso, né? Então, esses valores são somados na carga térmica que precisa ser removida, né? Caso for climatizar, ou adicionado caso for fazer aquecimento, né? Então, a gente tem dois valores aí. A gente tem um calor sensível, que é o VS, e o QVL de latente. O T0 é a temperatura externa, o TI é a temperatura interna. Nesse outro aqui do latente, o W0 é a umidade absoluta externa, dado por quilo de vapor de água por quilo de ar seco. E o WE é a umidade absoluta interna, então é a diferença entre as umidades, dado por quilo de vapor de água também por quilo de ar seco. E VS é a vazão de ar exterior, que é a mesma calculada aqui anteriormente. Bom, outro fator que a gente também fala na carga térmica é devido às pessoas, né? Então, a umidade do ar, ele é um vapor superaquecido. Então, aumentar a umidade é aumentar a carga de calor latente. Então, a mistura de ar e vapor do recinto ela é conduzida ao evaporador, gerando queda de entalpia. Então, consequentemente, eu diminuo o calor sensível, parte desse vapor se condensa, acarretando, então, redução de umidade. Então, é o que acontece, a gente climatiza o ar retirando umidade principalmente. Por isso que o ar no ambiente climatizado ele fica mais seco. Então, o ar retorna ao local resfriado e desumidificado. Então, o valor médio desse calor latente de vaporização para o vapor superaquecido é da ordem de 583 kcal por hora por quilo de vapor condensado. Então, para saber essa quantidade de calor latente que eu tenho que retirar do ar, que passa pelo evaporador, para que haja uma condensação da umidade, eu tenho que multiplicar o ar, a massa do ar, por esse valor médio, realizando os devidos ajustes. Então, qualquer ser humano, né, natural, ele emite calor sensível e calor latente. Pode variar dependendo da situação em que o indivíduo se encontra, né? Então, depende da sua condição. Aqui parado ou ele está fazendo alguma atividade, seja ela intensa ou menos intensa. Caso ele esteja em uma atividade intensa, o corpo humano emite até 5 vezes mais calor do que em repouso, né? Isso é porque o corpo ele precisa ter a regulação interna de temperatura. A gente então quando a gente então está em atividade intensa, então a gente gera mais calor. Então, para a gente não aumentar a nossa temperatura e manter aquela temperatura de 37 graus, o nosso corpo regula através de suor ou outros meios, né? Principalmente então, através do suor para melhorar a troca de calor, né? Então, a gente sua. Sua ali para poder manter ali a temperatura corpórea. Então, considerando que é a média, né? Então, quanto menor essa temperatura, maior o calor sensível. Quanto maior a temperatura externa, maior a quantidade de calor latente emitida. Então, isso se deve, então, pelo fato do organismo humano ter um mecanismo termostático, né? Que para regular ali sua temperatura interna, né? Então, com a temperatura externa superior à do corpo, então, por exemplo, a gente tem 37, como a gente está na região centro-oeste aqui, sempre é maior do que 37 fácil, então o calor é transferido então do exterior para o corpo, né? Então a gente perde calor para o meio, isso provoca a transpiração e eliminação de vapor de água, né? Então a gente sua, tá? O suor ali, adicionando calor latente ao ar, né? Então por isso que, por exemplo,
academias, lugar que tem atividade física intensa, eu preciso então de um sistema mais robusto para retirar o calor, né? Então, para melhorar a questão da carga térmica. E se a temperatura exterior é inferior, né, então se dá do corpo, do corpo para o ambiente, né? Perdão, pessoal, eu tinha equivocado aqui. Então é do exterior para o corpo. Então a gente recebe esse calor, então a gente regula com o suor. Já quando está frio, a gente tenta fazer o quê? Faz estricto, né? A gente tenta não perder o calor, porque a gente perde, né, sempre o calor ele vai de algo mais quente para algo mais frio. Então o nosso corpo está mais quente, o ambiente está mais frio, o calor sai do nosso corpo e tende a ir para um lugar mais frio. Então a gente tenta, então é somente na forma de calor sensível nesse caso, né? Então a norma 16401, ela vai fornecer através da tabela calor sensível e latente liberado por uma pessoa os valores típicos de calor sensível e latente em função da atividade. Então, por exemplo, eu tenho sentado no teatro, seja pela manhã ou pela noite, sentado no trabalho leve, no caso aqui, atividade moderada em trabalho de escritório, tem uma certa movimentação, ou parado em pé trabalhando, moderadamente caminhando também. Então, por exemplo, loja de varejo, departamento, tem um calor total, seja ele sensível ou latente. E para obter esse calor sensível e latente no ambiente em razão das pessoas, se multiplica o número de pessoas pelo respectivo valor atribuído à atividade exercida, né? Então, esse valor é ajustado então, para um percentual normal de homens, mulheres e crianças, né? Bom, a outra carga térmica que a gente tem também é a razão das paredes, teto e piso, chamada envoltória. Então, para determinação do calor que atravessa as paredes do ambiente a ser climatizado, a gente utiliza a equação apresentada seguinte. Ela avalia a transmissão de energia. Então, essa tabela diferencial temperatura em função da insolação e em função da orientação da fachada de paredes e tetos apresenta o valor a ser acrescido na temperatura ΔT, que está aqui, ó. Então, tem a hora do dia e o delta T que eu acrescento, né? Então, por exemplo, a parede sudeste, leste, nordeste, norte, noroeste, oeste e sudoeste, né? Então, são todas ali. No caso aí for, isso depende da cor. Então, aqui eu estou considerando uma cor clara, branco ou alumínio. Então, as paredes, lajes e telhados transmitem energia solar para o interior dos recintos por meio de condução e convecção, ou seja, através do ar e através do meio, que é as paredes, né? E o calor, então, dessa carga térmica é dado pela área, vezes o U, que é o coeficiente global de transmissão de calor, dado por watt por metro quadrado grau Celsius, multiplicado pela diferença entre a temperatura externa menos a interna, mais o ΔT, que é obtido nessa tabela aqui. Então, isso aqui vale para cada parede, né? Então, para cada parede você tem uma parcela dessa daqui, ó, que vai ter um ΔT distinto. E no caso do U, que é o coeficiente U, ele mede a temperatura do ar em ambos os lados da superfície, né, tanto externo quanto interno, e é chamado de coeficiente, é definido como fluxo de calor por hora através de um metro quadrado de superfície, né? Então, quando a gente utiliza vários materiais nas paredes, principalmente quando a gente utiliza algum tipo de isolante ali ou algo a mais, além da própria alvenaria ali com o reboco, né? A gente utiliza resistência. Então, a gente faz aquele análogo elétrico do calor com relação, por exemplo, em relação ao calor. Então, a gente trata o calor como uma corrente e a parede física ali, através da condução, a gente trata o ar também, tanto a convecção quanto a condução, a gente trata como uma espécie de resistência elétrica, né? Faz o análogo elétrico. Então, esse coeficiente global dado pela norma ABNT 15220 de 2005, né, para os tipos mais comuns de teto-parede, é dado aqui, ó, vendo? Olha lá, parede tijolo de 6 furos, apresentado na maior dimensão, tem a dimensão do tijolo, a espessura de argamassa, assentado em esboço e espessura total da parede. Então, para cada espessura aí característica, eu vou ter um coeficiente distinto aqui. A outra parcela que a gente tem é uma carga térmica devido aos equipamentos, né? Então, por exemplo,
a gente não consegue, por exemplo, assumir uma potência nominal de certos aparelhos, por exemplo, impressoras, copiadoras e computadores. Mesmo você tendo lá a potência dele nominal, mas você não sabe, porque depende muito de uso, né? Então, um computador, se você usa ele intensamente, ele libera mais calor. Se você usa com menos intensidade, então tudo depende do seu uso do computador. A mesma coisa vale para impressora e copiadora. Se você utiliza a impressora muitas vezes, então ela vai trabalhar mais, ou seja, ela libera mais calor. Então não tem como você estimar. Você faz uma estimativa de média. Você fala, eu uso com intensidade. Ah, tem uma estimativa mais alta. Uso pouco, então joga mais para baixo. Ah, é médio. Então joga, faz uma estimativa ali, né? De qualquer forma, você utiliza o chamado fator de segurança, né? Igual, por exemplo, tem aqui, ó, computadores com fator de segurança alto, você usa, né, um uso contínuo do valor. Monitor, então depende muito os equipamentos dependem muito de uso. Bom, a outra carga térmica, parcela, é devido à iluminação. Então, toda luz, ela emite também calor, né? Como ela tem uma potência para ser gerada iluminação, junto com ela, além da iluminação, ela gera um calor. Então, por exemplo, não utiliza mais, mas, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, ela utiliza o reator. Esse reator se adiciona cerca de 20%, porque ela também gera calor, né? Claro, hoje a gente tem as lâmpadas de LEDs, mas elas também geram calor. Então a gente tem que levar em consideração isso também. E aqui a gente tem essa tabela que tem as taxas típicas de dissipação de calor por iluminação pela norma ABNT 16401. Então, caso exista, então deve ser utilizado seguindo as equações. Então, por exemplo, iluminação incandescente. Você soma as potências da lâmpada vezes o fator de 0,86. E se for a fluorescente, se ainda tiver, né? Meio difícil, mas tem de qualquer forma ali o calor é a soma da potência das lâmpadas vezes o fator devido ao reator vezes o fator de 0,86. E aqui tem os diferentes locais, o nível de iluminação e suas respectivas potências. A outra carga térmica que a gente tem também aí é devido à infiltração de ar externo, né? Então a gente sabe que mesmo a gente isolando bem, mas tem infiltração, seja porque a gente precisa abrir uma porta para entrar e sair de um ambiente, janela, a gente precisa de certa forma renovar o ar, então de certa forma tem uma parte dessa infiltração de calor devido ao ar externo. Então ela adiciona também carga térmica sensível e latente, né? Mesmo não sendo precisa, ela pode ser estimada pelo método da troca de ar ou pelo método das frestas, né? Então, a infiltração ela pode ser definida como a vazão de ar externo que penetra a edificação através das portas do perímetro do ambiente, por frestas e aberturas diversas, sendo provocada pelos ventos e diferentes pressões. Então, a norma, então, qual que é, geralmente, o que acontece no ambiente refrigerado? Recomenda ter uma pressão interna um pouco superior à externa, ou seja, você cria uma pressão positiva. Porque se você tiver uma pressão interna menor, a tendência é sempre o algo que está de maior pressão e de menor pressão, ou seja, o calor que está de fora pode entrar dentro do ambiente. Então a gente cria essa chamada pressão positiva, tanto que quando você vai abrir a porta em um ambiente que tem uma pressão um pouco maior, é um pouco mais difícil. Ou quando fecha, faz aquele barulho, a porta meio que porque é indução, né? Por causa da diferença de pressão. Por isso tem que deixar o ambiente um pouquinho de pressão maior, para justamente evitar essa infiltração de calor externo. Mesmo que a porta, né, ou as janelas fiquem abertas por um tempo, mas mantém um pouco. Claro, não garante ali a não infiltração, porém ajuda a melhorar essa questão da infiltração de ar externo. Bom, então o ar insuflado em um recinto condicionado, ele retorna ao ar condicionado por meio da diferença de pressão que é fornecida pelo ventilador, né? Então o ventilador gera um vácuo por trás e depois na frente ele insufla, né? Então sob a forma de um pleno, ou seja, utilizando um ambiente como o próprio recinto, comportando-se como condutor de ar ou utilizando dutos de retorno, né? Geralmente são sistemas dutados, né? A gente tem o ar de retorno para poder insuflar o ar, né? Então fazer aquela renovação de ar.
A maneira mais prática é estimar as dimensões e o traçado dos dutos e determinar a quantidade de ar a ser insuflado. Calculados os dutos, a gente estima a carga térmica adequada. Se tiver dentro da margem de 10% de erro, não tem necessidade de se calcular a carga térmica. Então aqui a gente tem o coeficiente global de transmissão de calor para os dutos em área lateral, tá vendo? Ó, eu tenho aqui o tipo de duto, meia polegada, uma polegada e meia, duas. E a carga térmica devido aos dutos é calculada a partir da equação a seguir. Então, calor é a área lateral do duto, né, exposta ao calor, ou você pode. É meio mais difícil, mas geralmente o duto fica dentro da laje. Essa, vamos dizer, perda de temperatura é mínima, mas mesmo assim considera ela. Então, a gente tem o coeficiente global de transmissão de calor e o diferencial de temperatura entre o ar exterior e o ar interior ao duto. Então aqui é só pegar o perímetro, né? Como é um paralelogramo, um paralelepípedo, né? Por assim dizer, você tem aqui um, dois, quatro faces, né? A gente também tem, pessoal, a carga térmica de resfriamento, né? Então, aí você pega a carga total, na verdade, você soma todas essas parcelas, né? Aí, para um efeito de segurança ali, ou, né, para não ter não ficar muito em cima, você joga ali um fator de segurança, geralmente 10, 15%, ou dependendo até 20%, é razoável. Bom, e para o aquecimento, pessoal, é da mesma forma. Só que aí o que que você faz? Escolhe os valores de condições externa e interna de projeto para o inverno, determina a perda de calor pelas paredes, teto e piso. A gente determina a perda de calor devido do ar exterior a ser insuflado no ambiente. A gente faz a soma das duas parcelas de carga térmica citadas anteriormente na carga total do ambiente. Então, a gente considera as condições particulares que afetam na capacidade do equipamento. A gente tem um aproveitamento de calor por insolação, interna de energia, taxa de ocupação e presença de pessoas. Bom, pessoal, então eu queria falar aí da carga térmica, depois eu vou falar da parte de ventilação, filtragem, controle de umidade aí. Então, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver algum dúvida, questionamento, procure. Desejo a todos um bom fim de semana. E com Deus, até a próxima.